Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já sou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu fulgor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Deus abençoe os irmãos, a irmã Juscelina que está aqui presente, o irmão Luiz, como sempre chega um pouquinho atrasado, daqui a pouco eu acredito que ele vai estar por aqui. Então, irmãos, Deus abençoe, que nós estamos aqui para honrar ao nosso Deus e glorificar o seu nome. Seja bem-vindo, Senhor Jesus Cristo, em nosso meio, para que a tua palavra seja glorificada em ti, que tu és a palavra, o verbo que se tornou carne. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas, para quem deseja adorar ao Senhor com as ofertas. Os irmãos podem colocar aqui. E aqui estamos nós novamente, irmãos, fazendo esta live da outra porção agora e continuando esta caminhada que começou em novembro de 2023, com eu pregando esta outra porção agora, que estamos encerrando a caminhada ao reino de Jesus, ao nosso esposo, o qual estamos sendo preparados para o arrebatamento. Vou ler para aqui para os irmãos e para vocês. Saúdo a todos na internet, irmãos. Saudações a vocês, meus seguidores. Que Deus vos abençoe em cada lar, em cada lugar que você estiver, e possa abrir o seu entendimento para a palavra da hora que está sendo pregada hoje, neste momento agora. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é quando você recebe a palavra da hora. Se você crê na Bíblia, se você crê nela como sendo a palavra do Senhor, então você recebe esta palavra na hora em que ela está sendo pregada, ou no dia em que Deus tem pregado ela através do homem escolhido por Deus para aquela hora, para aquele momento e para aquele dia específico. Como foi assim com cada mensageiro das eras da igreja,
com cada mensageiro da era da igreja. Então, era Jesus em cada mensageiro pregando a sua palavra daquela hora, daquele momento. Atingimos a perfeição da palavra, então, quando chegamos ao último ministério, o ministério do irmão William Marion Branham, como sendo o último mensageiro, a era da igreja, a era de Laodiceia, e o último mensageiro das eras. Ali ele alcançou a perfeição da palavra. O povo tem sido preparado para o arrebatamento. As igrejas evangélicas não têm esta palavra de um homem só. Elas rejeitaram o último mensageiro das eras. Por isso, elas ficaram sem a revelação. E hoje nós eu prego as almas encarceradas. Hoje, que já estão encarceradas e que têm esta última misericórdia de alcançar de Deus para sair deste cárcere que você se encontra, irmão, irmã, seguidor, seguidora, simpatizante. Para sair deste cárcere que você se encontra nas doutrinas erradas, de religiões erradas que você aprendeu até hoje, ou de igreja errada evangélica que você esteve ali e não tinha o ensinamento do 100% da palavra, a palavra completa. E o Verbo se fez carne e encarnou em um homem chamado Jesus. Este homem, Jesus, o ungido, Cristo, a palavra era simplesmente a palavra, era o Logos. E aquilo transformou-se em carne num homem chamado Jesus, gerado no ventre de Maria, a mãe que chamam de Jesus. Porém, Jesus era Deus. Deus encarnado naquele homem. Deus não tem pai, não tem mãe, não tem princípio nem fim de dias. É eternamente eterno, para sempre. E não há ninguém nem nada maior do que o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Inclusive seu inimigo, Satanás, foi criado por ele. Mas não era inimigo de Deus. Assim, o coração de Satanás quis ser. Vou falar hoje um pouquinho, irmãos, nós terminamos ali aquela série onde eu estava pregando em várias partes ali o primeiro selo. E terminamos a pregação do primeiro selo. É bom que os irmãos revejam as pregações. Aquilo faz bem à nossa alma. É alimento para nós do dia. Assim como temos o alimento que foi do dia, o pastor Osmar Rodrigues Costa, como a pessoa estranha que cumpriu a pregação de Branham. A mensagem Espírito da Verdade que ele pregou do parágrafo 42 ao 44. Branham disse que viria um após ele. No 43 cumpriu então vindo a pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa. E no 44 cumpre então que vem a outra porção agora a partir do pastor Osmar, que não era mais escritura algumas coisas dele. Então isso não é para mal dele, mas foi porque tinha que cumprir a palavra do Senhor. Havia uma profecia e a profecia tem que ser cumprida. Deus cumpre aquilo que seus profetas falam e dizem, porque Deus não é mentiroso. Então, vou ler a palavra do Senhor agora aqui em Mateus, irmãos, capítulo 11, do verso 7 até o 11. Mateus 11, 7 e 11. Diz o seguinte: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. As turbas, que quer dizer aqui as gentes, ao povo, né? Aquele povo que seguia Jesus ali ajuntado. Então aqui na Bíblia está escrito como turbas, né? Ou multidões de pessoas, multidão. Falando a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas coxas dos reis. Desculpa aqui, irmãos, eu enxergo pouco, até mesmo com o óculos. Está escrito nas casas dos reis, tá? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu,
e muito mais do que profeta, porque é esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Glórias sejam dadas à palavra do Senhor. Amém. Aqui vemos que Jesus falava de João. João, aquele que batizava no Rio Jordão, primo de Jesus, filho de Isabel, né? E ali ele batizou Jesus no Rio Jordão. Não é o João do Apocalipse, que escreveu o livro de Apocalipse. Esse foi o outro João, aquele que precursou a primeira vinda de Cristo. Então o irmão Branham veio e precursou a segunda vinda de Cristo, conforme está relatado na mensagem de Branham, contado por ele mesmo na história da minha vida, onde ele diz que uma estrela da manhã apareceu quando ele batizava a 17ª pessoa no rio Ohio. E então daquela estrela saiu uma voz ou uma luz muito forte durante o dia e disse: você precursará a minha segunda vinda. E ele precursou mesmo, irmãos, quando apareceu a nuvem sobrenatural de 28 de fevereiro de 1963. Ali foi a vinda do entremeio, a nuvem que apareceu e precursou a segunda vinda de Cristo. Mas era uma vinda que foi feita no entremeio para ser revelado as vozes que foram ditas nos trovões, as quais o apóstolo João, lá da ilha de Patmos, este é o João do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse, tinha ouvido aquelas vozes e não pôde, então, falar o que ouviu. E aquilo ficou em mistério, até que viesse, então, o mensageiro que revelou esses mistérios. Pois Deus mesmo faz a obra, não é homem que faz a obra. Jesus Cristo iniciou, ele foi o Alfa, iniciou com seus discípulos, e ele mesmo termina a obra quando ele é o Ômega, na pessoa do irmão William Marion Branham, seu último e 7º mensageiro das eras da igreja. Eu vou explicar um pouco sobre o William Soto Santiago, vou falar um pouquinho sobre ele hoje, irmãos. Esse William Soto Santiago nasceu em Porto Rico em 14 de junho de 1940, e faleceu em 14 de março de 2019, com 78 anos de idade. Ele fundou um ministério chamado a Pedra Angular e denominou-se a si como dizendo ser um 8º mensageiro após Branham, e também chamando-se de João, ou a continuação do apóstolo João. Se pode constatar estas coisas que eu falo aqui pesquisando no Google, em um artigo da onde eu tirei estas coisas, e tem outras coisas mais em outros artigos, com o título de Uma Análise do Ministério, a Voz da Pedra Angular. Então, a Voz da Pedra Angular era esse ministério que esse William Soto Santiago tinha aqui. Deus abençoe o irmão Luiz, que está chegando agora. Deus abençoe, irmão Luiz, pode se sentar, obrigado pela oferta, que Deus abençoe sua oferta e sua casa, irmão Luiz. Pode sentar um pouquinho mais para cá. Muito bom. Então, estou falando um pouquinho sobre o William Soto Santiago, irmão Luiz, aqui. Então, ele tinha esse ministério da Voz da Pedra Angular. Ele foi um teólogo com doutorado excelente. No entanto, podemos constatar que, apesar de ter pregado e difundido a fé de William Marion Branham, saiu fora do que o próprio profeta Branham ensinou. Então, vocês vejam, irmãos, que as pessoas não são perfeitas. A mensagem de Deus, ela é perfeita, mas ela veio sendo pregada ao longo das eras, por cada mensageiro da era que Deus levantava no seu período específico. E cada vez que ele levantava, esse mensageiro era pregado um pouquinho mais, e assim, como se fosse uma escada, ia a mensagem subindo de nível, de degrau após degrau, até atingir a perfeição da palavra, que foi no ministério do último mensageiro das eras da igreja,
o William Marion Branham. Ali a palavra atingiu a perfeição. Nós, pessoas, nós atingimos a perfeição com a palavra quando nós cremos nesta palavra. Mas quando nós, além de crer, vivemos esta palavra dia após dia em nós. Como é que nós vivemos essa palavra? Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Como é que você acha, por exemplo, um fofoqueiro entrará no reino de Deus? Um caluniador, um difamador, alguém que fala pelas costas, alguém que traiçoeiramente fala de um irmão pelas costas. É logicamente que não entrará no reino de Deus. Por quê? Porque ele não está perfeito. Se estivesse perfeito, ele não faria tal coisa. Por isso, Jesus Cristo, ele falava pouco, mas ele era uma pessoa alegre. Mas ele, quando falava todas as palavras com proveito. Ele não falava palavras sem proveito. Todas eram com proveito. E ele falava no tempo oportuno a coisa certa para falar para cada pessoa. Ele não ficava pelas costas falando mal de um, de outro. Jesus, para vocês terem uma ideia, sabia que Judas Iscariotes era o tempo todo aquele que haveria de trair. Mas ele não ficou procurando seus discípulos e dizendo para eles: vocês viram Judas? Eu sei que ele é um traidor. Né? Não, Jesus suportou Judas até o final quieto, sabendo que ele era o traidor. E assim tem que ser um filho de Deus quando você sabe que está errado, ou com algum irmão que agiu errado. Você não deve ir lá falar daquele irmão para uma outra pessoa. Se ele errou, a Bíblia nos ensina: vai e ora por ele. Você viu o pecado dele, então você deve orar por ele, apresentar aquele pecado diante de Deus. Senhor, o meu irmão, eu estou vendo que ele está meio assim, ele hoje estava meio assim comigo. Em vez de falar com alguém, poderia você falar com o pastor, porque depende do pecado que a pessoa faz. Se é um pecado que está prejudicando toda a igreja, então você tem o dever de falar com o teu pastor. Então você fala para o teu pastor e ele vai saber o que fazer para você. Mas nunca fale com um irmão, porque aquele irmão teu é tão irmão na fé e tem a mesma fé que você. Ele não foi feito para aconselhar, ele foi feito para ouvir a palavra e aprender aquilo que ele aprende e ouve do pastor. Então, ele não é a pessoa certa para te aconselhar. Então ali ele vai, além de te aconselhar errado, vai fazer já um ninho, uma ninhada de fofoca. Ali você já está fazendo aquele ninho. Não se deve fazer isto, meus irmãos. Então, não se pergunta coisas para irmãos. Se quer saber alguma coisa da palavra, nós temos em cada tabernáculo nosso orientador. Agora, tem orientadores que não gostam de orientar, né? Tem alguns que gostam somente de viajar para lá e para cá. Então eles não estão disponíveis para orientar os seus filhos de fé. Mas temos que entender que o pregador tem que estar disponível todo momento, até mesmo para receber uma crítica ali daquele irmão que vem e diz: pastor, eu estou vendo que o senhor está errado nisso, será que é eu que estou errado? Fala você ao teu pastor, diretamente para ele. É melhor falar diretamente à pessoa do que falar para um irmão e começar ali mais uma ninhada de fofoca. Então, o correto é assim. Eu conheço uma irmã que tentou falar com o pastor. Ela tentou dizer para o pastor que ele estava errado quando um certo irmão comprou um colchão dela. Não estou defendendo ela, porque depois ela fez um papelão muito pior do que esse irmão. A atitude que ela teve comigo depois do que eu ajudei ela foi pior do que aquele irmão fez com ela. Mas eu digo isso para exemplo, irmão, não para defender ela, porque ela não merece a defesa mais. Ela perdeu o direito de defesa quando ela fez aquele papelão. Mas, vejam, aí o pastor a ouviu e mandou ela se calar. O pastor não fez justiça na igreja e acha que o Senhor Jesus Cristo, que está ali guardando toda a igreja, todo o tabernáculo, não viu que ele também fez injustiça. Por isso, é mais um motivo de dizer que a pessoa estranha
Estava também fora da Escritura em algumas coisas. Ou vocês acham que só um pouquinho de coisa não vale nada? Todo valor. O Senhor Jesus Cristo sabe que só um pouquinho de fermento já faz crescer toda a massa e faz abundar a coisa em pior coisa. A gente tem que resolver o problema do irmão de um jeito ou de outro. O pastor tem que resolver que aquilo fique finalizado e que o irmão que conversou com ele fique satisfeito com a resolução daquele problema. Entre ele e o irmão, ou entre aquele irmão e o outro irmão que falou mal do outro irmão. Tem que ficar satisfeito para ambos os lados. Então o pastor não pode se esquivar de responder estas coisas, meus irmãos. Ele está ali para pastorear, administrar o dízimo, cuidar da igreja, aconselhar a igreja. Não é só para viajar para lá e para cá. Ele viaja em viagens missionárias, tudo bem. Mas as viagens missionárias que ele faz tem que angariar ali, digamos assim, membros para o seu tabernáculo na sua localidade. Não se intrometer com membros de tabernáculo de outras localidades onde já tem pastor. Se já tem pastor, o que você quer com a ovelha do outro pastor? A ovelha do outro pastor foi ganha pelo outro pastor. Ela é a ovelha dele. Ele tem que se encarregar dela. A mesma coisa você. Tem que ver com você no teu tabernáculo. Então, tem que todos chegar até o final de qualquer resolução de problema. Tem que haver isto, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, vamos levantar de pé, irmãos. Senhor Deus e Pai, abençoa esta palavra que onde ela for agora possa atingir os meus irmãos do seu coração, na sua alma, transformar aquela pessoa e fazer abrir o entendimento para esta palavra da hora e do dia que nós estamos pregando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradecemos por estar aqui honrando a Ti e adorando a Ti na palavra de Deus desta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém. Então, continuando aqui, irmãos, foi só um parêntese até agora o que eu falei. Me dê um minutinho só, irmãos, aqui, para me ajeitar uma coisinha aqui que eu esqueci. Continuando. Então, vamos voltar ao William Souto Santiago. Ele foi um teólogo com um doutorado excelente. No entanto, podemos constatar que, apesar dele ter pregado e difundido a fé de William Marion Branham, ele saiu fora do que o próprio profeta Branham ensinou sobre as eras da igreja. Então, ele saindo fora, meus irmãos, ali desses ensinos, alguma coisinha a mais, já foi o suficiente para o William Souto Santiago, que ele ia ser escolhido para ser a pessoa estranha, perdeu a parte de cumprir a profecia de Branham quando ele falava da pessoa estranha. Era para ser então William Souto Santiago, mas ao sair fora da escritura e acrescentar algumas coisas a mais, ele perdeu essa parte. Por isso, mais tarde, Deus teve que levantar um outro homem. E este outro homem pode até ter estudado alguma coisinha do que o William Souto Santiago estudou. Mas o que ele fez? Ele aperfeiçoou e melhorou, trazendo aquilo que estava fora da escritura para a escritura do dia, colocando as coisas que o William Souto tinha tirado no seu devido lugar, na correção, corrigindo aquilo. É isso que faz o próximo que vem depois do outro. Não creio haver um oitavo mensageiro. Vejam bem aqui, ó. A voz da pedra angular era o que o William Souto Santiago representava. Ele foi um teólogo com um doutorado excelente, no entanto, podemos constatar que, apesar de ter pregado e difundido a fé de William Branham, saiu fora do que o próprio profeta Branham ensinou sobre as eras da igreja. Eu não creio haver um oitavo mensageiro após Branham, e William Souto Santiago, com sua teologia, não soube disso, pregando doutrinas além da fé de Branham.
nos é dito da pregação de Branham exatamente o que ele mesmo previu em Espírito da Verdade, nos parágrafos 42 ao 44, onde mostra claramente sobre dois adicionais após Branham partir, ou ser recolhido, e não um oitavo mensageiro e nem uma oitava era, pois William Soto Santiago difundiu que existia uma oitava era, e nesta era ele se enquadrou como esse oitavo mensageiro, se fazendo esse oitavo mensageiro. Ele dizia nas pregações dele: o pastor do ano 2000 para cá, pastor Osmar, tornou-se conhecido um homem chamado pastor Osmar Rodrigues Costa, e ele pregou também sobre Branham. Não era teólogo, mas o Espírito lhe conduziu a pôr em ordem as desordens pregadas por Soto Santiago. Ele não era teólogo nem profeta maior, como foi Branham, o pastor Osmar Rodrigues Costa, mas foi levantado pelo Espírito Santo. E pregava coisas onde observa-se claramente terem sido postas em ordens algumas coisas pregadas por Soto Santiago, como por exemplo não haver um oitavo mensageiro, mas como todo homem falho, também inicialmente chamou-se a si próprio, ou aceitou que o chamassem de João também. De 2018 por aí passou a dizer que o dízimo era todo do pastor e que fazia o que quisesse com ele, ou que os pastores podiam fazer o que quisessem com os dízimos recebidos, algo que Branham nunca falou. Sendo assim, esses já são dois motivos, para ver que saiu da Escritura. Mas podemos constatar que pouco antes de ser recolhido, pregou que João não era uma pessoa em nossa época, mas um ministério, corrigindo assim esta falha. E graças a Deus por isso, então, ele partiu em 9 de janeiro de 2024. E hoje há pastores pregando ainda por aí uma suposta mensagem de João. Mas sabemos que o que ocorre é que João, lá no passado, em seu ministério, recebeu as vozes, ou 7 vozes de trovões, em Apocalipse 10. E ele não pôde escrever o que ouviu, e essas vozes foram reveladas ao profeta Branham no seu ministério, onde ele pregou os 7 selos, que é onde estão essas revelações contidas. Então cumpriu-se o parágrafo 43 da pregação Espírito da Verdade, pregada pelo irmão William Branham. Cumpriu-se com o pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi identificado como uma pessoa estranha neste parágrafo, e aqui no Brasil. Observamos que o ministério de João cumpriu com Branham, revelando os trovões, e a pessoa estranha, pastor Osmar, cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11, onde pastor Osmar, não como João, mas como Osmar mesmo, comeu o livrinho. Ou seja, o que é comer este livrinho? É comer a palavra pregada por Branham. Todas aquelas mensagens de Branham. Foram os outros pastores que eram conservos do pastor Osmar ali em Goiânia também, pessoas que comeram do livrinho? Sim, exatamente. Todos nós comemos do livrinho. Porém, ele comeu diferente. Havia o Espírito com ele que abriu o entendimento dele. Por isso, ele passou a ser o cumprimento da profecia de Branham, parágrafo 43. O Espírito Santo, então, sobre ele, abriu o entendimento para a mensagem de Soto, que estava sendo pregada errada pelo William Soto. Porque o William Soto estava entendendo que existia um oitavo mensageiro e não entendia que, na verdade, o mensageiro terminou em Branham, o 7º e último, e não há outro. Mas como o rapto não se deu, o tempo não se deu, então o que acontece é que estava profetizado após Branham adicionais à mensagem de Branham para continuar aquela mensagem de Branham da onde ela viesse. E sabemos que ela veio da América.
Inicialmente, irmão William Marion Branham pregou isso em Jeffersonville, Indiana, e de lá para o mundo. Mas assim que ele termina o seu ministério, quando ele é recolhido, em 24 de dezembro de 1965, ali terminou a era da Laodiceia. E terminou o ministério de Branham no sentido de que o profeta mesmo estava pregando. Houve confusão. As pessoas ficam confusas quando o mensageiro maior sai de cena. Elas não sabem como prosseguir adiante. Então elas ficam meio confusas. Isso é normal em qualquer era da igreja. Martinho Lutero, quando ele estava ali, teve aquela Bíblia em suas mãos, aquela Bíblia que ele achou lá na Igreja Católica Romana. Ele ficou confuso com as doutrinas que ele estava aprendendo da Igreja Romana e com o que estava escrito e lendo ali naquela Bíblia. E aí, então, com o tempo, o Espírito Santo trabalhou com Martinho Lutero e fez ele enxergar coisas que naquela época precisavam ser enxergadas para pregar ao povo. Então, pastor Osmar comeu um livrinho, assim como todos os outros pastores comeram um livrinho, porém não tiveram seus entendimentos abertos. Por que Israel até hoje não teve o entendimento aberto de que Jesus Cristo é o seu Messias? Porque Jesus o cegou. Se Jesus não tivesse cegado ao povo de Israel, que continua sendo o povo de Deus, a salvação não teria vindo para nós gentios, pessoas que são fora da nação dos israelitas. Porque Deus, em sua misericórdia, tinha que prover uma maneira desta mensagem chegar aos gentios. Então, o povo israelita sofreu isto e está sofrendo até hoje para que nós, povo gentil, pudéssemos ser abençoados. E nós temos que orar pelos nossos irmãos israelitas porque eles são mais do que nós. Não pensem que nós gentios, porque aceitamos Cristo Jesus, somos mais do que eles. Não, eles foram cegados, meus irmãos, por Cristo Jesus, para que a mensagem de Cristo viesse ao restante do mundo e Deus tivesse filho nas nações gentias. Mas os israelitas é o povo escolhido de Deus desde o princípio, e nós somos co-herdeiros da herança de Deus de vida eterna com eles. Então nós devemos a eles a existência nossa, mesmo que eles estejam cegos. Mas terá o tempo em que Deus enviará as duas testemunhas para abrir os olhos ao povo, ou os 144 mil que serão ali das tribos de Israel escolhidos para abrir os olhos e verem que o Messias deles era Jesus, o Senhor. Pastor Osmar comeu o livrinho, ou seja, entendeu a mensagem de Branham e suas pregações, e assim pregou sermões profetizando outra vez a mensagem de Branham daqui do país do Brasil, porque a coluna de fogo sai de Jeffersonville e vem para o Brasil, um lugar em que o profeta nunca esteve, e daqui são estendidas a outras nações, e teve profecia a respeito disso através daquela profecia dada a carta ao meu servo para o Brasil, muitos anos atrás, quando o irmão Arte Lúcio Martim foi o primeiro a trazer esta mensagem para o Brasil ali, e o Espírito Santo com ele. Sendo um pequeno profeta pastor, este pastor Osmar, o primeiro adicional após Branham, e líder da esposa, não soubemos receber totalmente ele como líder da esposa, porque nós não tínhamos esse entendimento total da mensagem de um homem só. Ele pregou sobre a mensagem de um homem só. Porém, agora, através desta pregação que estou fazendo, é que vocês vão entender que ele não teve o entendimento de ser líder, senão ele teria todo o entendimento e autoridade de falar com autoridade e dizer: eu sou o líder da esposa desta era. Vejam que ele não falou. Por quê? Porque ele não tinha autoridade para isso e não abriu o entendimento total dele para isto, para a mensagem de uma só pessoa. Mas a mensagem de uma só pessoa tem sempre um líder maior. Deus não deixa seu povo desamparado. E agora, com a perfeição da palavra, Deus vem sobre um homem e coloca esta autoridade sobre ele para adentrarmos ao arrebatamento. E somente o eleito verdadeiro poderá enxergar quem é este líder verdadeiro escolhido por Deus
e que tem esta autoridade dada diretamente do Senhor Jesus Cristo para levar a noiva ao arrebatamento. Pastor Osmar foi até um certo ponto, mas não entrou na terra prometida, assim como foi com Moisés. Ele chegou naquele ponto e Deus então tinha que cumprir a profecia ali para trazer a outra porção e ir adiante na outra porção até entrar ao arrebatamento, já com nós dentro da arca. Porque o que significa estar dentro da arca? Significa que nós temos a palavra revelada dentro de nós. Estamos com a palavra revelada toda, nós estamos dentro da palavra, porém nós ainda estamos na arca titubeando. Não podemos mais titubear de hoje para frente. Agora nós temos a palavra, estamos na arca e estamos certos do caminho do Senhor para ser esposa do Senhor. Agora a esposa do Senhor tem que vir totalmente redimida de seus pecados. Não pode haver pessoas que utilizaram mal do dízimo vivendo hoje em dia nessas coisas, achando que vão adentrar ao reino de Deus, com dízimos roubados da casa de Deus e administrados de uma maneira errada. O Senhor Jesus Cristo não aceita corruptos no reino dele. O caminho é estreito, sempre foi apertado, e ele será sempre até nós alcançarmos o reino do Senhor e a transformação de corpos. Não pensem que nós temos caminho bom e largo aqui. Não, a noiva sempre passa por aquele caminho apertadinho que vai chegar ao Senhor. Então esse pastor, que foi o primeiro adicional após Branham e líder da esposa, tinha também o ministério de João com ele. E hoje isso continua cumprindo. Vejam, ele tinha o ministério de João com ele, mas esse ministério de João estava também no irmão Branham, porque o irmão Branham revelou as coisas que João não pôde dizer. Não foi revelado ao pastor Osmar Rodrigues Costa. O pastor Osmar Rodrigues Costa apenas teve o entendimento, abriu o entendimento, pregou de uma maneira que abriu o entendimento daqueles que creram na pregação dele, mostrando que, na verdade, o que cumpriu no profeta Branham, cumpriu tudo. O profeta Branham cumpriu todas as coisas. Ele teve os trovões revelados. Mas aonde pôde ser falado esses trovões mais abertamente? No ministério da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele pôde falar livremente sobre esses trovões. Irmão Branham falou livremente e deixou pregado nas fitas cassete sobre os selos, porém de uma maneira em que Deus ainda estava cegando o povo. E por que Deus tinha cegado o povo para não ter todo o entendimento aberto naquela época? Porque se tivesse tido todo o entendimento aberto e pregasse abertamente, não se sabe se o rapto teria se dado ou se a igreja falsa vinha, aquela que persegue aos santos de Deus, iria falsificar então e prejudicar nós mais ainda. Porque quanto mais a verdade é revelada, mais Satanás sabe e mais ele cria obstáculos para seguir adiante, meus irmãos, de todas as coisas. Ele procura fazer obstáculos à esposa para que ele se preserve, porque ele sabe que está chegando o tempo de cumprir a profecia contra ele. Ele terá que ser amarrado durante 1000 anos e ele vai perder a vida eterna dele que ele tem. Então ele não quer isto. Ninguém gostaria de saber do dia de sua morte, não é verdade, irmãos? Porque se nós soubéssemos o dia da nossa morte, nós ia dar um jeitinho de não morrer, não é? A gente ia dar um jeitinho. E assim Satanás está tentando preservar o tempo dele, para ele não morrer. Mas ele sabe que ele, o falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo um certo dia lá no futuro. E ali ele será exterminado e o mal será exterminado. Ele não quer também que chegue este dia para ele.
Então vejam, o primeiro adicional após Branham, líder da esposa, que era o pastor Osmar, ele tinha o ministério de João com ele. Irmão Branham tinha este ministério de João sobre ele, além do ministério e unção de Elias sobre ele, porque ele cumpriu Malaquias 4, 5, 6. Então ele tinha a unção de Elias e o ministério de João sobre ele. O ministério de João fez ele saber as revelações, então, contidas nos trovões. E ali ele pregou, então, elas nos selos para nós. E a unção de Elias fez ele ter aquele poder aonde ele curava as pessoas, ele tinha aquela unção poderosa do profeta Elias sobre ele, para fazer curas e milagres, e inclusive discernir os pensamentos das pessoas. Então hoje isso continua cumprindo, irmãos, com o parágrafo 44 da pregação Espírito da Verdade, pregada por Branham. E é onde se encontram as virgens prudentes de Mateus 25. E isso vai ao arrebatamento. Então, povo, que viestes a ver um homem vestido de terno e engravatado, ou um homem simples lhe pregando a verdade e com o 100% da palavra, para lhes dizer que a esposa não fica sem líder? É por isso que digo que teólogos e doutores não podem lhes falar o 100%. Mesmo com todo o seu doutorado no mundo e o seu conhecimento das Escrituras e teologia, mas é o Senhor Jesus Cristo, Deus, que continua revelando e pregando através das vozes, dos vasos escolhidos dele. Ele continua sendo o dono da obra desde que deu sua vida pela sua esposa eleita dos gentios e judeus. Ele derramou esse sangue por nós. Jesus Cristo se fez aquele sacrifício que foi o único que acabou com mortes de pombos e mortes de animais, como ovelhas e cordeiros. Ele acabou com isto, para ser o único sacrifício, para que nós então saibamos que o nosso dono e Pai nos redimiu pelo seu próprio sangue. E que dor, irmãos! Será que alguém de nós aguentaria tudo que Jesus Cristo passou? Eu acredito que não. E isso vai à eternidade. Nós sempre vamos lembrar que o nosso Senhor ganhou nós como filhos através de um grande esforço e de muita dor e sentimento por nós. Então, irmãos, falei um pouquinho, resumidamente, o mais que eu pude sobre o pastor Osmar e sobre o William Souto Santiago, para que os irmãos entendam que aquela doutrina de William Souto Santiago, ela continua sendo pregada ainda hoje, após a morte dele. Mas vejam, quando as pessoas começam a enxergar a verdade, aqueles eleitos, os que enxergam a verdade de todas as coisas, então eles saem do meio deles. Mas os outros que ficam cegados, eles continuam com aquela igreja. E é o mesmo que está acontecendo na mensagem de Branham aqui no Brasil. Eles continuam seguindo a doutrina do pastor Osmar, deixadas ali gravadas em CDs, DVDs, na internet, seja onde for. Eles estão ali ouvindo aquelas coisas, mas já é passado. Já não é mais a mensagem da hora e do dia. A mensagem da hora e do dia, ela tem que seguir em frente até que se cumpra o arrebatamento. Não é mais, é passado. Ainda mais agora, quando Franca declarou que aquilo era um tabernáculo local, para ver que não foi dada a ele essa revelação, àquele pastor. Né? Porque se ele tivesse a revelação, ele deveria entender que o ministério de Branham, que começou lá na América, era mundial. E se ele passou para o Brasil, através de uma única pessoa só, ele continuava sendo mundial. E se essa pessoa só faleceu, foi retirada, Deus a retirou e não houve o arrebatamento, aquele ministério então não teve fim, a noiva ainda não chegou ao arrebatamento. Nós recebemos a nossa pedra de coroa, que é a palavra sobre nós. Fomos coroados com a palavra.
Porém, o que estamos fazendo com o 100% da palavra? Ela não está 100% dentro de nós. Ela vai estar 100% dentro de nós quando estivermos alinhados corretamente na palavra desde o alfa até o ômega, entendendo que sempre fui um homem só. E sempre era Jesus naquele homem só. Não um teólogo, mas Jesus. Vejam Moisés. Moisés teve todo o conhecimento do Egito, ciências, política. Moisés era um super-homem no Egito. Estava predestinado a ser o faraó e seria ele. Mas ele descobriu que ele era filho de uma judia. Ele era judeu. E ele então aceitou aquilo. E rejeitou aquele reinado de ser faraó. E Deus acabou o levando para um deserto para fazer Moisés esquecer todas aquelas coisas grandes e de ciência e política e bem falar que ele sabia, oratória, fez ele esquecer tudo aquilo para que Moisés fosse então vaziado daquilo, esvaziado para ser enchido das coisas agora de Deus, da verdade de Deus, para voltar a Faraó como um homem humilde, um homem que nem mesmo podia mais falar. Vejam, ele era um bom orador lá no Egito, ele aprendeu todas as ciências, e agora ele volta depois de 40 anos do deserto, ele volta como um homem que nem sabe se dirigir a falar para as pessoas. Precisou Arão ser o seu orador por ele. Então Deus o tirou, o limpou daquelas coisas do mundo, que Deus não pode trabalhar com as coisas do mundo em nós, para Moisés então poder mostrar o poder de Deus sobre ele, e todos saberem que quem libertou aquele povo não foi Moisés, mas foi Moisés, foi Deus em Moisés. Então Deus, ele liberta a nós sempre através de uma pessoa que ele escolhe, mas para que todos saibam que é Jesus naquela pessoa e que a obra é sempre de Jesus. É ele quem faz a obra e é ele que continua fazendo até hoje. Que Deus abençoe os irmãos então com esta palavra. E agora em diante eu quero começar a pregar aqui para vocês um pouquinho, irmãos. Vou começar hoje a pregação. Eu vou começar a falar sobre a carta áudio do irmão Liveio. Esta carta áudio do irmão Liveio, eu vou ver, ela é bem comprida, mas eu vou ver se consigo pregar em partes, como eu fiz da primeiro selo, e eu vou lendo ela e vendo o que o Espírito Santo vai me dirigindo a abrir os entendimentos dos irmãos para esta mensagem da hora que precisamos para hoje, para termos os nossos corpos transformados, porque o tempo é curto, meus irmãos, e sabemos que a marca da besta já está em curso. E a marca da besta será implementada nas pessoas em breve. Sabemos disso. Breve eles têm o plano de fazer com que nós fiquemos ali sujeitos a eles e percamos a nossa identidade de sermos os seres humanos. E fiquemos dependentes de Satanás e do governo de Satanás e das coisas deste mundo que Satanás está dominando através da tecnologia. E há uma tecnologia, irmãos, que tem sido aí profetizado pelo Senhor Jesus Cristo através de pessoas que têm tido revelações, e elas são Jesus falando para nós, mostrando que a tecnologia vai inclusive aniquilar com a alma da pessoa. Vai separar a alma, a nossa alma, que é unida com Cristo. Aqueles que aceitarem esta marca não terão mais direito ao reino de Deus, porque ali aquilo acaba. Vocês vejam bem aonde Satanás está atacando. Ele mesmo está fazendo algo que impeça nós de ter comunhão definitiva com Deus. E assim, Deus, se entristecendo com isto, realmente ele vai conseguir fazer com que muitos fiquem sem Deus e vão com ele para o abismo.
Então aqui na carta áudio para o irmão Liveio. Carta áudio por quê? Porque ela foi deixada numa fita cassete antiga gravada para esse irmão Liveio, que era um companheiro do irmão Branham na caminhada, né, na jornada de companheirismo. E o irmão Branham conversava muito com ele. Engraçado que o meu livrinho aqui não diz a data que foi pregado isso aqui. Tomara que diga uma hora aqui, irmãos. A data que foi pregada é incrível. Não colocaram a data. E essa aqui é uma impressão lá da Voz de Deus de Goiânia. Engraçado, não colocaram a data que foi pregada. Incrível. Tem que ver isso no busca ali, uma hora dessas aqui. Irmão Branham começa no parágrafo 1 dizendo o seguinte: aqui nós estamos estudando esta noite a fita ou o manuscrito aqui que você nos deu. Você notará, na página 6 haverá um número lá. E o que nós encontramos que podia ser inserido? Você não tem que fazer isto, mas apenas dizendo que isto poderia ser feito. Aquele número 1... aqui na página 6, você notará o pequeno número 1 enfatizado para um lado. Você está falando aqui. A Escritura sozinha não poderia apoiar a doutrina que nós tentamos injetar aqui, mas isto toma a história com a Escritura. Seria você, pensa, prudente aqui dizer que Deus, então, em ordem para proclamar isto, tem enviado um profeta em ordem para injetar isto, faz isto real novamente, mostrar às pessoas a hora em que estamos vivendo? Pois se eles virem somente o passado, não haverá esperança para a igreja? A igreja deve ver isto no presente. Então, Deus envia seu profeta para manifestar isto no presente. Vê você? Fazer uma pausa aqui, irmãos. Vejam aqui que já no segundo parágrafo desta mensagem do irmão Liveio já temos uma revelação. O irmão Branham mostrando aqui para nós que a igreja deve manifestar as coisas no presente. O que é o presente? É a mensagem da hora do dia que nós estamos ouvindo. Então esta mensagem da hora e do dia é a mensagem que leva a noiva ao arrebatamento sempre. E é sempre com aquele líder que está vivo na hora. Não é uma doutrina, por exemplo, de aperte o play para ouvir fitas, porque isto necessita que alguém explique, porque nós precisamos do pastor Osmar ou a pessoa estranha para termos o nosso entendimento aberto naquela época. Senão, nós não teríamos nosso entendimento aberto para a mensagem. E tudo isto era a palavra cumprindo de degrau em degrau, de era após era, né? E de adicional após adicional. Nós somos após Branham e ainda não chegamos ao arrebatamento. Então vejam que Deus teve que ter um líder. E precisa de um líder. Porque senão fica um falando uma coisa e outro outra coisa e não seguem uma linha só. Então não conseguem chegar naquele finalmente de uma fé arrebatadora para todos. A igreja deve ver isto no presente. O irmão Branham está dizendo aqui para nós, e ele deixou gravado isso para o irmão Liveio, é ele falando aqui. Então Deus envia seu profeta para manifestar isto no presente. Vê você? E então, depois disso terminar, sua história, agora você pode inserir aquilo, irmão Lee. Eu não sei se aquilo será bom ou não, mas é apenas um pensamento aqui. Muito obrigado. Irmão Lee, aqui na página 10, eu notei sobre, eu creio, esta terceira era da igreja. Lá, você nunca coloca nenhum nome. Eu tinha dado aquilo para Martim. E também sua carta me pergunta sobre quem era e onde nós tínhamos encontrado isto, sobre seu escrito. Agora, Martim é encontrado o livro sobre Niceia. E os antigos pais de Niceia, com escritos no concílio, tenho isto em minha casa, em meu escritório. Eu não tenho isto aqui. Lembro-me bem que Martim não é reconhecido preferencialmente. Eu estou seguro, sendo ele canonizado como um santo.
mas ainda seguindo os seus escritos e o que ele fez. Esse Martim, então, ele foi aquele precursor da terceira era da igreja, né? Ele está ali na pirâmide, né? Então eles estavam entendendo. É. Era falando a respeito dele. Então ele está falando aqui no mensageiro da terceira era da igreja, né? Mas ainda seguindo os seus escritos e o que fez. Eu esqueço quem escreveu sobre ele agora. Eu leio isto, eu não sei qual o número de Niceia. Eu posso enviar isto para você e você poderá ler isto se desejar. Os escritos de São Martim, ou quem escreveu de São Martim especialmente, mas ele foi um homem galante e permaneceu pelas coisas que estavam certas. Você tem aquele pequeno livro. Como isto aconteceu? Eu esqueci quem escreveu isso desta vez. Como isto aconteceu? Isto é um tipo de coleção de história. Eu penso que esta senhora escritora, que eu também esqueci o nome dela, escreveu isto. Eu tenho aquele também em meu escritório, em casa, mas ele permaneceu pelas coisas, os princípios, como os anciãos de Éfeso, igreja efesiana especialmente, permaneceu como Paulo permaneceu. Ele foi um grande homem. Você está lembrado? Seu pai foi eu creio, um soldado, e isto foi realmente, ele tinha que seguir os passos do seu pai. Aqui, irmão Brando está falando desse homem chamado Martim. Eu creio que ele foi um francês de Tours. Eu creio que é a cidade de Tours, né? Ou Torra, França. E como sua conversão foi quando aquelas pessoas foram deixadas lá, ou indo e fora dos portões. Um dia havia um vagabundo, isto foi deitado próximo aos portões, e ele estava morrendo, congelando para morrer. E ninguém poderia ajudá-lo, e Martim cortou sua túnica ao meio em 2 pedaços, e deu uma parte para aquele vagabundo. E naquela noite uma visão, quando ele se levantou no quarto, ele viu Jesus de pé coberto com um pedaço de túnica que ele tinha. Ele tinha coberto o mendigo. Ele era um cavaleiro humilde. Eu escolhi em meu pensamento das eras da igreja que ele poderia ser o mensageiro naquela era. Agora, eu esqueci o nome da senhora que escreveu isto. Ela era uma historiadora. Como isso que aconteceu. E se você puder encontrar aquilo em Dallas, Belmonte, ou onde você consiga, se você puder encontrar livro, como isso aconteceu, bem, você poderá pegar isto lá como você, caso você não consiga os seus escritos. Isto é, alguém escreveu dele, e eu não sei qual foi o livro agora. Foi os pais de Niceia. Aqui o irmão Breno acho que lembrou, né? Ele disse, foi os pais de Niceia. Eles foram todos incluídos lá. Então, estes são os pais anciãos. E você poderá encontrar aquilo, então você poderá escrever. E se você não, de qualquer forma, faça-me saber. Eu estarei indo para casa em mais ou menos 3 semanas e enviarei isto a você, certo? E obrigado, irmão Lee. Vejam, isso aqui é uma gravação, então, que o irmão Bruno estava mandando para o irmão Lee. Uma gravação numa antiga fita cassete. Ele gravou essas palavras para entregar ao irmão Lee essas palavras que eu estou lendo aqui para vocês. Aqui já estou no parágrafo 6. Irmão Weile, continua, irmão Breno, página 32. Você pensa que poderia ser bem adicionar aqui que nós podíamos chamar a atenção para as pessoas, sendo que você disse aqui que eles fazem 90% disto e deixam isto? Seria bom injetar aqui que nós encontrarmos um jardim do Éden, que isto foi apenas uma palavra em Gênesis, uma palavra que foi confundida por Eva através de Satanás, e aquilo causou todos aqueles problemas em que estamos agora. E todos estes problemas que tivemos, apenas uma palavra causou que o Filho de Deus viesse à Terra para morrer e redimir a raça humana novamente. E então nós encontramos isto, está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e em Apocalipse, o último livro da Bíblia.
Qualquer que tirar uma palavra ou acrescentar, disto, 90% não faz isto. Isso deve ser 100% da palavra. Aqui está lembrando, concluindo, confirmando para nós, irmãos, que nós devemos estar sempre no 100% da palavra. E note que este é o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia. A Bíblia começa com um pecado sendo trazido à terra, o erro, a morte, todo tipo de confusão da palavra da Bíblia em Gênesis. Aqui está em Gênesis. Agora nós encontramos em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Jesus olhando de volta para Gênesis, disse: quem tirar ou acrescentar disto, não 90% disto, certo? Isto tudo deve ser certo, cada palavra, preceito sobre preceito, linha sobre linha. Isto é o que Isaías, eu creio, 28, 19, ao longo disto em algum lugar nós encontramos isto, e você sabe onde olhar para isto, e aquele preceito deve estar sobre preceito, e a linha sobre linha. Não 90%, mas 100%. Obrigado, irmão Liveio. Irmão Li, inserindo aqui 4 aqui sobre a página. Qual é a página? Na página 38, e número 4. Não pensa você que seria boa coisa aquilo que você falou sobre Abraão. Aqui ele está falando daquele livro Paz de Nicéia, irmãos. Então ele fala as páginas ali daquele livro que ele está falando para o irmão Liveio. Ele está ali opinando as coisas dele para o irmão Liveio. Deus, ele mesmo revelando-se que Sara estava pensando na tenda travada atrás dele, aquilo poderia ser bem bom colocar naquela escritura lá, não? Eu creio que isso estava em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e discerne os pensamentos do coração, mostrando que esta foi a palavra de Deus manifestada. Aquilo poderia mostrar lá, então, que ele foi a palavra manifestada. Deus, ele mesmo é a palavra. E esta é a palavra que discerne que os pensamentos que estão no coração, e aquilo é como Jesus sendo no princípio, sendo Deus. E Deus era a palavra. A palavra foi manifestada. Aquela era a razão que ele podia saber os pensamentos no coração, pois ele é a palavra. Você pegou isso agora? E então a porção da palavra que está destinada para este dia, o qual é um profeta, também saberá o segredo dos corações, pois isto será a palavra feita manifesta em um homem que saberá os pensamentos que estão nos corações das pessoas, né, irmão? Irmão Veio, na página... Esqueci o número, acho que é 41, este número 5 do lado. Isso é muito bonito, eu realmente gostei disso, eu gosto disso, isso é realmente maravilhoso. Quando Moisés falando aqui sobre levantar um profeta, Deus tinha falado para ele mesmo da coluna de fogo sobre a montanha, e ele prometeu aqui, ele não faria mais nada, mas ele sempre falaria através de um profeta. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta. Você pode enfatizar um pouquinho aquilo que Deus prometeu aqui, que de agora em diante isto será através de um profeta. Não mais falará ele audivelmente com sua própria voz através do fogo e coisas como aquela, mas isto será através de um profeta. Obrigado, irmão Li. Então aqui o irmão Brana está dizendo para o irmão Li que se Deus vai falar através de um profeta, isso remete nós, irmãos, a pensarmos na mensagem de um homem só. Sempre Deus vai usar este homem só para levar a sua obra adiante. E isso ainda está acontecendo nesta era em que estamos vivendo agora, hoje, ou nesta época. Nós não estamos mais na era de Laodiceia. A era de Laodiceia terminou com o irmão Brana, mas nós estamos agora na era da esposa. A esposa recebeu a palavra do profeta Brana. Agora ela vive a sua palavra nela mesmo, em nós, vivendo. Mas esta esposa está escondida do mundo, porque nós não pertencemos a organizações e nós não pertencemos a nenhuma igreja evangélica conhecida aqui na terra. Nós fomos tirados da igreja católica, quem era católico,
E fomos tirados das igrejas evangélicas, quem era evangélico. E os que não eram evangélicos ou católicos saíram destas religiões erradas onde estavam para crer e aceitar a mensagem da esposa do dia e a mensagem de Branham, que foi o último mensageiro das eras. Pois então ele veio para trazer esta mensagem para preparar as pessoas individualmente chamadas de cada igreja onde estava congregando ou estava participando em alguma religião que não é a religião verdadeira fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele deixou a religião verdadeira dele. E esta foi trazida com a linha correta dos discípulos, apóstolos e assim os mensageiros da era. E esta linha é a linha que eu sempre prego e digo que nós não podemos deixar ela. Temos que estar sempre naquela linha, andando naquele caminho para estarmos no caminho certo da preparação para o arrebatamento. Por isso, irmãos, aqui quando o pastor Osmar foi tirado, ele saiu fora daquela linha. Não ele. Ele foi recolhido porque já estava saindo fora da linha. Então Deus o recolheu para trazer a outra porção e dizer para vocês: voltem agora para a fila. Voltem para o correto, porque vocês todos agora saíram fora da fila quando vocês ficaram divididos e começaram a pregar uma mensagem de João, que não é uma mensagem de João, e João não é um homem. João era o ministério que cumpriu em um homem, chamado William Marion Branham, porque foi ele que revelou os trovões. Explicado pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi o primeiro adicional. Então ele foi o primeiro adicional que explicou a mensagem para nós. Explicou e falou novamente aquilo que Branham já tinha pregado, para relembrar a mensagem de Branham, porque nós estamos ainda em Branham. O ministério de Branham não terminou. O ministério de João não terminou. A unção de Elias ainda está aqui no ministério de Branham, sobre cada pastor branhamita verdadeiro que tiver o 100% da palavra do dia e da hora, recebendo ela na porção agora. Este quíntuplo que era do pastor Osmar, ele foi desfeito no momento em que o pastor Osmar foi recolhido. Parágrafo 10 da carta áudio da irmã Lee diz o seguinte: irmão Lee, página 47, número 6. Insira um pequeno número ao lado. Nós encontramos aqui, como você leu, cada grupo tinha separado sobre a interpretação da palavra. Agora, aquilo é a mesma coisa que Jesus encontrou quando ele veio aqui. Eles tinham deixado a palavra, e tinham a palavra e deixado a palavra sem efeito pelas tradições. E aquilo é que os grupos têm feito hoje, fazendo a real e completa promessa de Deus. A real promessa sem efeito pelas suas tradições. Eu penso, se você quiser, pode querer adicionar isto aqui. Aquilo poderia encaixar muito bem, como nós dois pensamos e nos alegramos com isto quando nós lemos isto. Obrigado, irmão Lee. Vou parar por aqui, irmãos, então, no parágrafo 11 da carta áudio ao irmão Oliveira, que nós começamos hoje a pregar ela para termos um pouquinho mais de entendimento de quem foi irmão Branham, por que irmão Branham veio, e ele mesmo explica ali nas mensagens. E agora que nós estamos na reta final, já em preparação para o arrebatamento, precisamos entender que esta palavra tem que estar dentro de nós, de uma maneira tal que nós temos que aprender a sermos mais silenciosos, falar aquilo que nos convém, no momento que nos convém, nos alegrar com os que se alegram com nós nos momentos de alegria, mas separarmos quando é momento de adoração e quando é momento de estarmos com os irmãos em comunhão entre uns e os outros, sempre no devido respeito. Se nós ainda não estamos alinhados nisso, então agora é o momento, irmãos, e já muito tarde, de que nós nos alinhemos desta maneira, todos nós, respeitando uns aos outros, e que os homens entendam que não devem muito se misturar com mulheres.
as mulheres nos seus devidos lugares, e os homens conversem com os homens, e as mulheres conversem seus assuntos entre as mulheres. Quando estão na congregação, ali, cada um deve ficar em silêncio na congregação, ouvindo a palavra, porque isto é adorar ao Senhor. Você ouve e está adorando ao Senhor na palavra. Hoje a adoração é na palavra de Deus. Hoje nós não adoramos somente com cânticos, e com grandes louvores e muitos louvores, e falando em línguas ou profetizando e coisas desse tipo que já passou. Hoje nós estamos na era da esposa, preparando a nós mesmos, a nossa alma para ser transformada, e arrebatada, a ser levada aos céus, para nós estarmos ali nas bodas do Cordeiro com o Senhor. E para isso nós temos que ser transformados e sermos verdadeiros cristãos uns com os outros, nos amando uns aos outros, não injuriando uns aos outros, e sabendo cada um comportar-se em seu tabernáculo com o seu pastor. E com muito cuidado, irmãos, de não ficarmos ali pedindo coisas a pessoas que são irmãos e membros que não sabem nada. Todos nós somos aprendizes, eles estão aprendendo conosco. Então, é o pastor que vocês devem sempre procurar para pedir tal coisa, porque o irmãozinho, na verdade, se alguém pede alguma coisa para você, você deve já dizer ao seu irmão ou irmã, olha, eu sou um conservo teu, sou um membro como você, é melhor você pedir ao pastor. Ele vai saber te orientar melhor. Se eu te falar, vai ser pior para mim, porque depois poderá virar algum boato, alguma coisa de que eu falei alguma coisa errada. Então você mesmo se livra do problema de você ter falado alguma coisa errada e depois aquilo acabar virando contra você mesmo. E assim nós aprendemos a sermos cristãos, uns com os outros e amando-nos uns aos outros verdadeiramente, cada um no seu lugar dentro do corpo de Cristo. E quando estamos unidos fora da adoração do Senhor, aqui, como estou fazendo, pregando para vocês, que nós agora estamos adorando e ouvindo da palavra do Senhor para aprender, então nós estamos ali tendo um momento de descontração com nossos irmãos, mas todos em respeito uns com os outros, como convém a nós cristãos. Vamos orar, irmãos? Vamos levantar de pé, vamos orar e terminar nosso culto de hoje, agradecendo a Deus por estarmos aqui honrando a palavra dele, porque nós não somos nada, irmãos. Quem somos nós para sermos escolhidos por Jesus? Nem mesmo eu sou nada. Ele escolhe a cada um de nós. Ele escolhe aqueles mais fracos. E nós achamos que por sermos fracos nem merecíamos, mas nós não merecíamos mesmo. Nenhum de nós merecíamos estar aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo nos fez merecedor por Ele mesmo, porque Ele nos amou a cada um de nós. Pai Celestial, abençoa meus irmãos, cada um possa ser levado em paz agora, aonde tem que ir e ficar nos seus lares, nas suas casas, e que Tu os abençoe em cada coisa que estiverem fazendo daqui em diante, e os preparando cada vez mais, Senhor, para sabermos quem é o verdadeiro e quem é o falso nesta hora que será conhecida, quando será implementada a marca de divisão no mundo, que é esta marca da besta que virá. As doutrinas já foram incutidas na mente do povo errado, as doutrinas da igreja falsa, aquela que incutiu doutrinas, que as pessoas não saem dela por suas doutrinas na cabeça, mas eles têm que entender que temos que crer na Tua verdade, na Tua palavra, e Tu é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai se não estiver primeiro em Ti e crer na Tua verdade, e não na palavra de igrejas e doutrinas falsas. Agradecemos por estarmos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Que Deus abençoe os irmãos em cada lugar que esta pregação for, em nome do Senhor Jesus Cristo.